A segunda afirmação também ainda está nos versos 2 e 3, quando o texto diz assim: de longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. O que a gente encontra aqui? A gente encontra a declaração de que Deus conhece o que se passa na nossa mente. Aquelas coisas que às vezes a gente não disse para ninguém. Aqueles pensamentos que às vezes nos impulsionam a fazer o que é bom, a crescer, a crer, a fazer coisas especiais na nossa vida. E aqueles pensamentos que nós temos que dizem: olha, não é para você, você não é capaz, isso não vai dar certo, melhor desistir. Aqueles pensamentos que às vezes a gente não disse para ninguém. Hoje pela manhã, quando estávamos aqui na aula da escola dominical, nós falamos, sobre a paciência, ter paciência, saber esperar, as coisas acontecerem. E o nosso, ele não gosta de ser chamado professor, mas vamos dizer, o nosso professor, então trouxe também a nossa memória exatamente isso, que muitas pessoas têm pensamentos de morte, têm pensamentos angustiantes, têm pensamentos de desistir, e às vezes falam, mas na maioria das vezes não falam. Na maioria das vezes é no silêncio do quarto. É naquele momento que a gente fecha a porta e a gente pensa assim: só estou eu e o Senhor aqui. Mesmo os homens mais pacientes da história bíblica, que aqui foram citados hoje também, Jó e Elias, mesmo eles chegaram nesse momento que falaram: olha, eu queria morrer, não dá mais para seguir, para mim é melhor morrer do que viver. Os dois passaram por momentos assim. E às vezes, amados, os nossos pensamentos, eles tornam-se grandes inimigos nossos. E se tem algo que o Senhor Jesus veio trazer para nós, no plano redentor do Pai Eterno para cada um de nós, foi uma nova mente, uma nova forma de pensar. O Senhor Jesus nos deu da sua própria mente. E Paulo nos diz em Filipenses 4:8, o que deve ocupar o nosso pensamento. E que são aquelas coisas que edificam, são as coisas que têm boa fama, são as coisas que exaltam, que trazem louvor, que colocam a gente numa esfera de fé, de ousadia, de coragem, de ação. Esses são os pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Mas o salmista diz: Deus conhece de longe o meu pensamento. De longe Ele já sabe o que eu penso. Ele ainda diz assim: antes da palavra me chegar à língua, Ele já sabe. E antes da palavra chegar à língua, ela passa por onde? Pelo pensamento. Deus sabe. Eu trabalho com a área, mais especificamente, com a área de desenvolvimento pessoal, de saúde emocional, saúde mental. E eu sei, na prática, aquilo que a palavra diz e aquilo que a ciência diz, que toda enfermidade emocional começa com os pensamentos autodestrutivos, com as crenças que levam o nosso coração e a nossa alma à desesperança. A nossa mente, já disse a Joyce Meyer, é um campo de batalha. É aqui na mente que a gente vive grandes guerras, que a gente pode ter grandes vitórias ou que pode sofrer grandes derrotas. De longe, Senhor, o salmista diz, Tu conheces os meus pensamentos. O Senhor sabe o que eu penso de bom e o que eu penso de mal. O Senhor sabe quando o que eu penso me leva a viver um dia excelente. O
O Senhor sabe quando o que eu penso logo ao acordar me leva a viver um dia que eu não tenho vontade de fazer nada. O que Deus sabe a nosso respeito? Ele conhece o nosso dia a dia. Ele vê as coisas acontecendo em tempo real. O que Deus sabe a nosso respeito? Ele sabe o que passa aqui. Ele sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe o que precisa ser mudado, reprogramado, transformado, curado aqui na nossa mente.